E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso curso aqui no Oberic. E desde já eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o like para fortalecer, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho de forma gratuita para vocês aqui no YouTube. Então vamos lá. Se eu não me engano, a gente já tinha lançado todos os pilares e vigas, né? Viga de respaldo, viga da cobertura. Então ficou para a gente lançar as lajes aqui, certo? Então, primeiramente, analisando o 3D aqui, a gente utilizaria de cara, né, uma laje treliçada, uma laje bem simples, né? Apenas para a gente ter um conforto térmico, né, aqui nessa residência. Então, vamos lá. Para a gente lançar a laje, a gente vai clicar aqui nesse quadradinho chamado laje. Se o seu não tiver aqui, ele vai estar por algum espaço aqui. Clicando nele, o que acontece? Aqui a gente tem um tipo de laje, tá? Então aqui teria pré-moldada, maciça, treliçada. O pré-moldada que o pessoal fala na obra é essa laje aqui treliçada 1D, tá? Diferentemente dessa laje aqui pré-moldada. Então vamos lá. Tipo de carga, né? A gente tem carga acidental e carga de revestimento. Carga acidental seria o que? Aqui na 6120 a gente tem algumas suposições aqui para você. Se fosse uma laje de piso, né, se fosse pavimento térreo e superior, em cima de alguma laje poderia ter um dormitório, uma sala, uma copa, cozinha, sanitário, despensa, uma quadra, um salão de festa, né, e várias outras coisas aqui para edifícios residenciais, tá? Então a gente teria, né, carga de 1,5, de 2, de 5, de 3, de 0,5, né? Então a gente teria vários tipos de carga. Mas o que acontece? Aqui em cima, o que a gente vai ter? Nada, certo? Apenas a laje e por cima a cobertura, o telhado, que é uma carga mínima, tá? Então, eu vou considerar aqui uma carga de 50 kgf por metro quadrado, que seria uma cargazinha de alguma pessoa que, se precisasse fazer alguma manutenção, subisse aqui nessa laje, para ela poder resistir a uma carga bem pequena, tá? E também já vou considerar nela uma carga de revestimento, que seria no caso um forro rebaixado, alguma coisa assim. Mesmo que não tenha, eu vou considerar para a gente ficar considerando uma carga um pouquinho a mais, tá? Então, por questão de segurança, aqui o tipo de treliça eu vou deixar essa 06644. Nós vamos deixar essa laje com uma espessura de 10 centímetros, tá? Então o que acontece aqui? Ela tá com a capa de concreto, ó, de 3 centímetros, e a altura aqui que vai ficar com a treliça aqui, ela vai ficar de 7 centímetros, tá? Então 7 com a capa de 3, 10 centímetros a nossa laje. E a largura dessa sapata aqui, ela tá de 12 centímetros, tá, pessoal? E o EPS, ele tá de 30 por 125. Então vamos lá, vamos deixar assim, vou dar um OK. E agora vamos colocar a laje em tudo aqui, tá? Apenas aqui, ó, aqui será uma área aberta, tá? A gente não vai ter laje aqui nesse espaço. Aqui será uma lavanderia aberta. Então vamos lá. Vamos colocar a laje aqui, 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 vou colocar aqui, aqui e aqui. Então, pessoal, agora o que a gente teria que fazer? Colocar aqui todas as lajes na menor direção, ou seja, para a gente ficar com um menor vão, tá? Então, como que a gente faz isso? Se a gente observar aqui essa do banheiro, ela já está no menor vão, tá? Essa daqui também está no menor vão. E já essa daqui, a gente pode alterar esse vão, dando 2 cliques, grelha. Vamos colocar 90 graus, dá um OK. Beleza? Agora ela já está na menor direção. E agora o que acontece? Essa daqui também já está na menor direção. E essa daqui também. Então aqui, se agora a gente entrar aqui no 3D, a gente já vai conseguir observar a laje ali, tá? Vamos dar uma rotacionada aqui. Então aqui onde a gente tem laje, ela já está colocada. Então algumas dessas lajes a gente poderia estar engastando, tá? Como que seria esse processo? Nesse caso aqui dessas duas lajes, essa vigota aqui, ó,
ela ia passar entre essa viga aqui, tá? Daqui pra cá. E nesse caso aqui, a gente teria uma armadura aqui entre as duas lajes, tá? Se a gente engastar. Então essas duas, como elas têm o mesmo comprimento aqui, a gente consegue engastar essas duas lajes aqui, tá? Então se fosse pra gente engastar, a gente estaria engastando apenas essas duas lajes aqui. Então como que a gente poderia fazer isso daqui? A gente vai vir aqui em elementos, lajes, engastar. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa viga, tá? Que ela vai fazer o que? A união entre essas duas lajes aqui. Então vou dar um enter. E as duas aqui agora foram engastadas, tá? E aqui agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nessa questão aqui, ó, nessa parte aqui da caixa d'água, a gente não vai estar lançando outra laje aqui. Lembrando que a caixa d'água ela vai ficar o seguinte, ela vai ficar aqui na altura dessa viga aqui, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Mesmo que ela vai ficar nessa altura aqui, ela não vai pegar sobrecarregar diretamente a laje, mas se fosse um caso que a gente fosse colocar o sobrepeso dessa laje diretamente, o sobrepeso dessa caixa d'água diretamente em alguma laje aqui, como que a gente iria fazer? Eu vou entrar aqui, ó, dar 2 cliques na laje, a gente iria vir aqui, ó, vamos ver aqui, carga extra, né? Então a gente vinha aqui editar e a parte aqui de água. E o que acontece? A gente teria que fazer o seguinte, vamos supor que seria uma caixa d'água de 1000 litros. Uma caixa d'água de 1000 litros, ela tem o que? 1000 quilos, né? Então, o que a gente precisa? De quilograma força por metro quadrado. Então, eu ia precisar da área da laje. Vamos supor que eu teria ali uma laje de 2,5 metros por... Vamos ver aqui... por 3,5 metros. Então, eu teria uma área de 8,75 metros. Então, para mim pegar essa carga direto aqui da água, a gente teria que fazer o que? Pegar o peso dessa caixa d'água e dividir pela área. Então seria o que? 1000, né? Que um litro de água é o mesmo que 1 quilo. Então vou pegar aqui 1000 dividido por 8,75. A gente teria uma carga aí aproximadamente de 115 quilogramas força por metro quadrado. Então aqui a gente colocaria essa carga, dava um ok, e aqui agora dava um ok, tá? Mas eu não vou deixar com essa carga extra porque minha caixa d'água ela não vai ficar diretamente sobre a laje, tá? Então vou remover ela aqui, vou dar um ok. Aqui agora, o que está faltando? Tá faltando a gente rodar essa estrutura, né? Praticamente falta só a gente rodar essa estrutura. Então, para a gente fazer isso daqui, como que a gente faz? A gente vai clicar aqui, ó, em processar a estrutura. Vamos selecionar tudo aqui. Vou dar um ok. E agora ela vai calcular toda a minha estrutura. Vai verificar se os meus pilares foram corretamente dimensionados, as vigas, laje e tudo mais. Ó, aqui a estrutura foi processada com aviso. Vamos clicar aqui em resultados. Aqui em resultados, a nossa direção X em Y está ok, tá? Ela está bem distante do limite aqui. A gente tem aqui mais ou menos uma relação da carga, tá? De toda a carga aqui, carga vertical, 28,75 tonelada força. A gente tem um total aqui de 83. E aqui em mensagens a gente vai observar o que deu de problema aqui, tá? Então aqui aparentemente não tem nenhum problema, ó.
todos os pilares e vigas e laje foi tudo dimensionado com sucesso. Raramente isso daqui acontece, principalmente se você estiver iniciando, tá, no Eberic, raramente isso daqui vai acontecer. Por que raramente? Porque nem sempre a gente vai ter uma noção de onde colocar cada pilar, cada viga, para poder passar, considerando o tamanho correto, as dimensões corretas, para passar tudo de primeira, tá? Eu não tinha feito ainda esse projeto aqui, estou fazendo a primeira vez aqui com vocês e incrivelmente está tudo aqui com sucesso. Até essa aula a gente vai parar por aqui, tá? Mas na próxima aula a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma análise do que está acontecendo aqui, tá? Então, como tem alguns avisos, o que seriam esses avisos? Com certeza, talvez seria dessa laje, né? Que ela teria aqui teria uma flecha aqui alta, né? Uma barriga aqui, com certeza por causa desse vão. E do mais aqui, eu acho que estaria bem tranquilo. Se a gente for observar aqui no pórtico, como todos os pilares passaram, todos estão com blocos, tá? Blocos e já estaca. Se algum pilar não tivesse passado, não tivesse dimensionado corretamente, ele já estaria sem esse bloco aqui, tá? E a gente teria que rever e fazer uma revisão aí para ver o que tinha acontecido. Mas como passou, vamos então avante. Na próxima aula aí a gente já dá uma analisada e depois a gente vai exportar aqui todas as pranchas, tá? Eu vou auxiliar vocês a como exportar essas pranchas em DWG pra gente montar elas no AutoCAD, tá? Então até a próxima aula.